Olá, bem-vindos a mais uma porção aqui da Dieta do Cordeiro. Eu sou Marina Maprilha com Ruian e diariamente tenho servido aqui essa refeição, esse banquete do Cordeiro, né? A vida de Jesus nessa parte, estudando as parábolas, os sermões, os ensinos que ele falou, né? E hoje, então, nós talvez estamos na parábola mais pregada, mais apreciada de todas, né? A do bom samaritano, possivelmente por trazer ricos ensinamentos em relação ao maior dos mandamentos, amar. Além disso, nela, Jesus apresenta como por um raio-x o mais íntimo e oculto coração de cada um dos vários personagens identificados pela ação, reação ou mesmo omissão que tiveram diante da cena principal. Como a história é bem conhecida e relativamente longa, recomendo você fazer a leitura à parte e acompanhar aqui apenas a apresentação do elenco. Afinal, a moral da história é exatamente a atuação de cada um dos envolvidos. Confira bem a relação do elenco com o enredo para não achar que os papéis foram trocados e nem pensar que as cenas dos famosos foram roubadas pelos coadjuvantes. Mas cá entre nós, aqui por trás dos bastidores, foi exatamente isso que aconteceu. Revelação de novos talentos. Jesus, chamado de mestre nesta ocasião, torna-se o narrador, o contador de histórias, que, como sempre, ensina grandes lições de pequenas e corriqueiras situações da vida real. O texto está em Lucas 10, de 25 a 37. Se você não conhece a parábola, não está lembrado, dá uma pausa aqui, corre lá, vai fazer a leitura e volta para a gente continuar, porque vamos analisar 6 personagens dessa história, né? O primeiro é o perito na lei. O perito na lei abre a cena querendo colocar Jesus à prova com perguntas capciosas e subestimando a interpretação fidedigna do mestre em relação à lei dos judeus. Querendo saber o que fazer para herdar a vida eterna, o legalista é confrontado por Jesus com outras perguntas. Jesus perguntou para ele: o que está escrito na lei? Como você a lê? Creio que Jesus sabia que o estudioso conhecia o que, mas o desafio era saber aplicar o como. Ler era fácil, estudar não era difícil, interpretar era um privilégio, mas aplicar implicava em condições desconhecidas e, portanto, temidas. A preocupação do questionador era saber o valor do objeto do amor ao invés da motivação da sua atitude, como que tentando limitar seu dever de amar. Enquanto ele enfatizava seu foco em quem é o meu próximo, Jesus então propõe esta parábola para redirecioná-lo a saber de quem ele deveria ser o próximo. Olha que interessante. E aí, então, ele conta a parábola e começa com um homem, que é a vítima, né? Pobres, necessitados, assaltados, feridos, desamparados e abandonados é o que não falta em nossos caminhos do dia a dia. Quantas vezes nós mesmos somos vitimados por doenças, crises, adversidades, tribulações e tantas aflições na nossa jornada. E comumente somos tentados a pensar que mal damos conta de socorrer a nós mesmos, como e quando teríamos condições de parar para ajudar aqueles que, tão próximo de nós, estão tanto quanto ou ainda muito mais carentes como nós mesmos? A demanda é muito grande. O clamor, mesmo silencioso, dos desfavorecidos está subindo aos nossos ouvidos aos montes. As cenas de dor e aflição
estão diante dos nossos olhos por todos os lados, a começar do nosso próprio umbigo até a curva do fim da linha. Então, esse é o primeiro personagem, né? As vítimas. O terceiro, na verdade, esse era o segundo, né? O primeiro foi o perito na lei. O terceiro são os salteadores, ladrões. Ladrões existem e estão à solta por todo lado. Deus nos livre e guarde do homem mau, bem como também de sermos nós mesmos esses malfeitores que roubam a paz e assaltam a alegria do nosso próximo. Precisamos estar vigilantes contra esses ataques e armadilhas malignas, cientes de que estes ladrões são agentes do príncipe das trevas para roubar, matar e destruir aqueles distraídos e desacompanhados da presença protetora e segura do guarda de Israel. Cuidado, evite dar ocasião para o ladrão. O quarto personagem é o sacerdote. Só refrescando, se você não foi lá ler, né? Acontece que um homem está passando pelo caminho e vem os ladrões e assaltam, roubam, ferem aquele homem e ele fica lá prostrado no meio do caminho, né? Sofrendo desse ataque. Os ladrões fugiram e aí começa a passar as pessoas. O líder religioso, de quem se esperava ser o canal da providência divina para com o desfalecido, ou até ser o intercessor do necessitado diante do socorro divino, simplesmente passou de largo. Talvez estivesse com pressa para prestar seu ofício sacerdotal no templo, ou com sua cota já esgotada, apressando-se em se abster de mais boas obras por hoje. Na melhor das hipóteses, vamos imaginar que ele tenha elevado a Deus uma prece em favor do pobre coitado. Deus me livre e guarde. Mas o fato é que o sacerdote, o líder religioso, passou de largo, né? Nem sequer se aproximou. O quinto personagem é o levita, aquele que justamente era o comissionado para o serviço. Prestou um desserviço ao atravessar para outro lado da rua, evitando o transtorno de se deparar com um bloqueio para o seu destino. Naturalmente, teria achado prudente não abordar um desconhecido, poderia ser um golpe, e afinal não há ninguém por perto, nem para aplaudir uma boa ação que fosse, nem para intervir a meu favor se eu também sofresse algum dano. Este deve ter ainda prosseguido seu caminho, louvando a Deus por ter saído ileso. Pode ser também, né? Então, nenhum nem outro parou para ajudar. Aí que vem o bom samaritano. Ah, o samaritano, o bom, porque aos maus olhos dos bons sacerdotes e levitas, os samaritanos que eram os inimigos maldosos. Ele sim fez o passo a passo do bom caminho da lei do amor. Ele viu o homem, né, deitado no chão, ferido, se compadeceu, se aproximou, cuidou, prestou os primeiros socorros, fez o que podia e ainda o que não podia, contratou alguém para fazer. De fato, um próximo que não se distanciou, mas se aproximou. Provavelmente também tenha levantado as mesmas justificativas dos demais, porém o valor de um ser humano falou mais alto. Com qual desses personagens você mais se identificou? Ou seria melhor perguntar, com qual gostaria de ter se identificado? Jesus concluiu a parábola perguntando: qual, pois, desses três te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Eu, porém, lhe pergunto: qual deles provou ser o próximo? Ficou bem provado que nem tudo que parece ser é, né? Então, parecia que o sacerdote seria essa pessoa, parecia que o levita,
né? Os religiosos, aqueles que têm toda até a teoria, a lei, né? Como o perito, o próprio perito da lei que fez a pergunta, mas no fim, aquele que praticou mesmo a boa obra, aquele que de fato mostrou amor e foi o próximo daquele necessitado, foi o bom samaritano, né? O que dentro do preconceito dos judeus jamais seria pessoa qualificada para esse bom juízo, né? Essa boa ação. Por isso que eu terminei o capítulo dizendo que nem tudo que parece ser é, que possamos ser, de fato, como Jesus, como um bom samaritano, como pessoas dignas de serem imitadas. Amém? Essa parábola vale meditar ainda um pouco mais, né? Que você esteja pensando isso até amanhã, porque amanhã a gente muda para uma outra perspectiva. Amanhã nós vamos falar sobre a oração do Pai Nosso, né? E de uma forma muito interessante. Vale a pena você voltar aqui para ouvir, tá bom? Eu te espero, se Deus quiser, até amanhã.